Star Wars foi mostrado ao mundo pela primeira vez em 1970, e desde então vem conquistando fãs pelo mundo todo, geração atrás de geração. Infelizmente, até pouco tempo atrás, essa fama toda se resumia apenas aos filmes, séries e livros, mas com os recentes sucessos de Jedi Fallen Order e Jedi Survivor, finalmente abrimos as portas dos games AAA de Star Wars. E hoje trazemos para você mais um vídeo de primeiras impressões, e dessa vez Star Wars Outlaws. Nós jogamos algumas horas do jogo e estamos aqui para falar um pouco da nossa experiência e do que nós estamos achando do jogo. Lembrando que nós jogamos no PlayStation 5, então todas as nossas opiniões são baseadas nessa versão de Play 5. Inclusive fizemos até uma live no dia do lançamento do jogo jogando a primeira missão da história e reagindo junto de vocês ao início do jogo. Dá uma conferida lá caso você não tenha visto ainda. E vamos ao primeiro tópico da nossa análise, que é a gameplay. Bem, a gameplay de Star Wars Outlaws está bem gostosa e divertida e realmente lembra bastante a gameplay de Uncharted, claro que salva suas devidas proporções. Esse ainda é um jogo da Ubisoft e apesar de eu ter sentido bem menos isso, ainda podemos ver claramente a fórmula que a Ubi sempre usa em seus jogos sendo aplicada mais uma vez aqui. O que não necessariamente é algo ruim, já que a fórmula da Ubi é bem boa e dessa vez eu achei que eles conseguiram se aprofundar o suficiente no mundo de Star Wars para que esse modelo batido não incomodasse tanto. No fim, me senti mais em um jogo de Star Wars do que em um jogo da Ubisoft. A gameplay é bem estruturada e inspirada em outros jogos de ação e aventura em terceira pessoa como Uncharted, que já citamos, e Tomb Raider. Durante o jogo temos muitos momentos de combate, onde você pode escolher eliminar os inimigos no stealth sem chamar muita atenção, ou simplesmente puxar o blaster e distribuir tiro para todos os lados, além de muita exploração e loot. Basicamente o jogo faz de uma forma muito bem feita todos os itens anteriores, e eu particularmente gostei muito de toda a gameplay até o momento. O único ponto negativo que tem me incomodado bastante é o speeder. Não sei o que eles fizeram, mas o speeder é bem difícil de controlar e principalmente quando você passa por dentro do território inimigo, é bem comum perder o controle e acabar batendo e caindo, o que acaba sendo um pouco frustrante quando você está cercado de inimigos. As missões também são bem no estilo Ubisoft, onde você tem que ficar indo de um lado para o outro fazendo tarefas e pegando itens para NPCs te ajudarem em alguma coisa. Mas confesso que isso não me incomodou tanto quanto eu imaginei que iria. Por fim, o veredito da gameplay é que ela cumpre muito bem o seu papel e apesar de ter uma fórmula já conhecida, foi bem executada. Passando para o segundo item da nossa lista, eu quis colocar um tópico aqui só para poder falar um pouco de algumas mecânicas que funcionam muito bem. Uma delas é as pistas. Esse jogo faz muito bem aquela mecânica de você escutar as conversas de NPCs aleatórios pelo mapa que te dão dicas de onde encontrar itens, pessoas e até novas atividades. O tempo todo eu fico andando e tentando ouvir as conversas dos NPCs, porque eles podem te falar onde encontrar um vendedor clandestino que vende peças para o seu blaster, ou até ouvir a informação de qual cavalo vai vencer a próxima corrida para você poder apostar nela. E onde o estoque foi parar? Você tá guardando tudo pra você, pra eu não receber minha parte? Sabe o que eu faço com quem tenta ficar com o que é meu? Calma lá. Não estava tentando te trapacear, só queria guardar o segredo. Está no fundo de uma velha cisterna de umidade a oeste de Bestine. Botei uma pedra em cima, você vai ter que explodir. Ótimo, vamos lá. Essa mecânica realmente me surpreendeu, não por ser uma mecânica inovadora, mas por funcionar muito bem nesse jogo. A segunda mecânica que chamou muito a atenção é o sistema de reputação do jogo. Aqui, como você é uma criminosa, você está constantemente se envolvendo com algumas gangues e facções desse mundo. Com cada uma delas, você possui uma barra de reputação que define a confiança deles em você. Se a confiança ficar muito alta, você terá livre acesso às áreas dessas gangues, descontos nos mercadores deles e até vai ganhar algumas recompensas. Mas já se você deixar a reputação cair demais, eles não vão mais confiar em você zanzando pela área deles e irão te atacar caso encontre sua nave por aí. Essa mecânica de reputação também não é inovadora, mas assim como a anterior, funciona muito bem. A última mecânica que eu achei muito bem encaixada são as atividades secundárias. O mundo de Star Wars é muito rico e vasto. Cada esquina tem uma história e uma atividade diferente para se fazer. E isso, somado com todo esse sistema de reputação, oferece uma gama enorme de missões e contratos para serem cumpridos, que é claro, não são missões extremamente complexas, mas você pode realmente sentir o peso dessas atividades quando está trabalhando para uma facção ou outra. Ainda nas atividades secundárias, você vai poder encontrar alguns fliperamas, mesas de apostas e até mesas de sabacc, que é um jogo de cartas muito famoso no mundo de Star Wars. E cá entre nós eu estou completamente viciado, eu passo horas jogando sabacc nos planetas que eu vou.
Passando agora para o que eu acho que é o ponto forte do jogo, a ambientação está realmente impressionante. Que a Ubisoft é especialista em recriar cenários históricos e regiões famosas do zero em seus games, a gente já sabia. Mas o que a gente ainda não sabia é que eles também são muito bons em recriar mundos e ambientes fictícios. Cada planeta, cada espécie, cada item e atividade tem passado a real sensação de estar vivendo em um mundo de Star Wars, e a experiência tem sido incrível. Quando passamos de speeder pelo mundo aberto de cada planeta, você pode conhecer um pouco mais da fauna desses lugares e ao mesmo tempo que você percebe as diferenças na forma de viver e no comportamento dos personagens, dependendo da cultura do lugar onde eles estão inseridos. Talvez para alguém que não é muito ligado na história, ache normal, ache algo banal, mas pra mim que eu sou muito fã dessa saga, é realmente diferente a sensação de estar nas ruas de Tatooine ou de atirar com seu blaster nos inimigos. Passando agora pra parte que é menos coração e mais técnica, vamos falar um pouco dos gráficos. Os gráficos de Star Wars Outlaws estão sim bem bonitos e não chegam a decepcionar. Mas este é mais um caso em que a nova geração fica devendo, porque de verdade os gráficos não são nada demais. Nada que já não tenhamos visto melhor antes em outras franquias. Podemos ver que existe um certo downgrade nos gráficos quando chegando no mundo aberto, e a modelagem dos personagens humanos às vezes parece um pouco estranha. Porém, nada disso se compara com a atrocidade que são as expressões faciais dos personagens. Principalmente os humanos, que possuem mais expressão naturalmente. Daniel, eu tô olhando pra mansão. Quão rico é esse tal de Sliro? Ele tá Ela tá falando e a boca não tá se mexendo, hein, Ubisoft? do nada, isso não sai barato. É mais uma demonstração de falta de capricho e falta de tempo de polimento da Ubisoft, já que a própria protagonista por muitas vezes não tem a expressão alguma. Ela literalmente fica parada e de boca fechada enquanto o diálogo acontece. Não é sempre que isso acontece, mas incomoda bastante toda vez que você vê ela sem expressão alguma. Se tratando de jogos da Ubisoft, isso não é nenhuma novidade, mas já passou da hora da Ubi mudar ou atualizar a sua engine para finalmente ter jogos de nova geração, porque até aqui só vimos mais do mesmo e muitas vezes mais dos mesmos resultados medíocres que ela já apresentou antes. Tudo isso que eu disse se trata das renderizações in-game, usando a engine do jogo, já que quando entramos nas cutscenes, aí a história muda completamente. Cada cutscene parece um filme e os gráficos realmente impressionam. O que mais tem me chamado a atenção nessas cutscenes é o cabelo da Kay, que tá realmente impressionante. A parte triste é que quando voltamos pra gameplay, apesar de não ser ruim, a diferença é gritante. E como falar de Ubisoft de gráficos e não falar de desempenho, né? Pois é, a performance do jogo está ok, no PS5 nós não tivemos quedas de FPS ou bugs até o momento. O jogo realmente roda bem, porém é novamente um jogo onde temos que escolher entre gráficos e desempenho, algo que é extremamente frustrante. Nós jogamos o jogo no modo desempenho do PlayStation e, assim como no Kong, que nós fizemos uma review recentemente, ele chega a cair para até 720p. Para poder segurar os 60 FPS. E, infelizmente, jogar no modo qualidade para bater os 4K acaba sendo inviável, já que ele vem acompanhado dos 30 FPS. No final, isso é só mais do que já estamos acostumados e que já temos visto nessa geração inteira, mas não deixa de ser bem decepcionante você ter um jogo tão bonito e ter que sacrificar essa beleza pelo mínimo de FPS para jogar. Ainda do desempenho, mas agora no PC, infelizmente a gente não conseguiu testar para poder opinar com clareza, mas nós vimos bastante relatos de PCs fortíssimos tendo dificuldade para manter os 60 frames por segundo, o que nos mostra mais uma cagada da Ubisoft na otimização dos seus jogos. Já nos encaminhando agora para o final da análise, vamos falar um pouco da história do jogo. Mas não se preocupa, a gente não vai falar nenhum spoiler nesse vídeo, até porque no momento da gravação nós ainda nem zeramos também. É galera, a vida de CLT não é fácil. A história de Star Wars Outlaws gira em torno da ladra Kay Vess, que é nascida e criada na periferia de Canto Bight, uma cidade cassino onde a alta elite vai para se divertir e gastar suas riquezas em apostas. Porém, a desigualdade e o crime também reinam nesse lugar, e é justamente tentando escapar deste destino cruel que Kay aceita um trabalho que acaba mudando a sua vida, mas não de uma forma boa. Depois de arrumar briga com o chefão do crime, Kay parte em sua aventura tentando sobreviver e reconquistar a sua liberdade. A história de Star Wars Outlaws não parece tão complexa, mas até o momento está bem divertida e tem me cativado cada vez mais. O ponto principal para mim até o momento tem sido os personagens e as suas personalidades. A própria Kay é muito carismática e tem muita personalidade. O Nix, que é o bichinho que anda sempre com ela, também é muito legal e ajuda demais durante o jogo. E os demais personagens secundários e antagonistas também estão cada vez mais interessantes e desenvolvidos. O jogo não apresenta nenhuma revolução na história ou no desenvolvimento dos personagens, mas faz um bom trabalho em divertir quem joga. E por fim, qual que é a nossa conclusão?
Quais são as impressões finais? Bom, Star Wars Outlaws entrega uma experiência sólida e imersiva para os fãs da franquia e até para amantes de jogos de ação e aventura. A gameplay é divertida e bem estruturada, apesar de seguir a fórmula já conhecida da Ubisoft, mas consegue trazer uma verdadeira sensação de estar vivendo no universo Star Wars. As mecânicas, especialmente os sistemas de reputação, enriquecem a jogabilidade e incentivam a exploração e as missões secundárias. A ambientação é sem dúvida o ponto alto do jogo, oferecendo cenários que representam a essência dessa galáxia muito distante. No entanto, o jogo não está isento de falhas. O controle do speeder, o desempenho no PC e principalmente as expressões faciais dos personagens são aspectos que deixam muito a desejar. Embora esses problemas não comprometam a experiência geral, eles evidenciam a necessidade de mais polimento e de uma revisão nessa engine da Ubisoft para atender às expectativas da nova geração. A história, embora não seja revolucionária, cumpre bem o seu papel de entreter, os personagens são carismáticos e o enredo prende a atenção. No fim das contas, Star Wars Outlaws é uma adição valiosa ao universo dos games de Star Wars, que deve agradar tanto aos fãs mais fervorosos quanto aos jogadores que apenas buscam uma boa aventura. E por hoje é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Não se esquece de se inscrever no canal e de deixar um like aí que ajuda muito a gente. Nós vamos ficando por aqui e até a próxima.